Fala comigo, tropa. Seja todos muito bem-vindos ao ClashBet. Se você não me conhece, meu nome é Washington, mas pode me chamar de Drabo B. E hoje estamos aqui para analisarmos os jogos de aposta esportiva do dia 5 de agosto de 2022, a nossa sexta-feira, tropa. Só que antes, se você não é inscrito no canal, clica no botão de inscreva-se, ativa o sininho também e dá essa força aí para que a gente possa estar crescendo aqui no YouTube. Bom, eu já falei demais e sem mais delongas, bora para os jogos. Sextou amanhã, tropa. Chegando aqui na nossa lista de opções de palpites de futebol e análise de aposta esportiva para hoje, vamos estar iniciando a nossa sextou de ClashBet pelos nossos primeiros prognósticos da Inglaterra Premier League, ou seja, o jogo do Crystal Palace versus Arsenal. É início de temporada, é início do futebol europeu, então hoje temos início da Inglaterra Premier League, Alemanha Bundesliga, França Liga 1, Holanda, Bélgica, entre outros campeonatos. Lembre-se, se quiser nos acompanhar em uma dessas redes sociais acima ou quer o link do grupo do Telegram, tá na descrição do vídeo, tá beleza? Bom, a equipe do Crystal Palace e o Arsenal é a primeira rodada para essas equipes, por isso não vamos estar focando em classificação, que não tem nada para ser observado. Mas nos últimos confrontos entre eles, em 8 de 10, saiu ambos marquem mais que 2,5 gol. Em 4 de 5 saiu menos que 11 escanteio. Em 5 de 6, menos que 5 cartões para ambas as equipes. E a equipe do Arsenal vem a 3 confrontos sofrendo gol diante do Crystal Palace. Em sequência individual, a equipe do Crystal Palace vem a 3 jogos sem derrotas. Em 4 de 5, saiu ambos marquem mais que 2,5 gol. Em 5 de 6, menos que 11 escanteio e menos que 5 cartões. A equipe do Arsenal vem a 6 jogos com 6 vitórias consecutivas. Em 5 dos últimos 6 jogos foi a primeira equipe a marcar, saiu mais que 2,5 gol. Em 5 de 7, menos que 5 cartões. Último confronto entre eles, 3-0 para o Crystal Palace. É início de temporada, a equipe do Arsenal vem voando aí em seu início de temporada, vem de 6 vitórias consecutivas, levou um revés no último confronto diante do Crystal Palace. É uma equipe que já venceu um clássico, claro que foi amistoso, mas já venceu um clássico na atual temporada, venceu a equipe do Chelsea. Para essa partida, acredito muito no mercado de gols. Por esse retrospecto, vamos focar no jogo para mais de 1,5 gols. E você que é um pouco mais ousado, pegaria um ambas as equipes marcam. Probabilidade 2-1 ou 2-2 jogo. Vamos agora para mais um início de campeonato, Alemanha Bundesliga, o jogo do Frankfurt versus Bayern de Munique, com início às 15h30. Na classificação não temos nada para observar, mas nos últimos confrontos entre eles, em 9 de 10 saiu mais que 2,5 gol. Em 6 de 8 ambos marcam, nos últimos 10 menos que 5 cartões para ambas as equipes. O Frankfurt sofreu gol nos últimos 16 confrontos. O Bayern foi a primeira equipe a marcar em 5 de 6. Em sequência individual, a equipe do Frankfurt vem de 3 vitórias consecutivas a 9 jogos sem derrotas. Em 4 de 5 foi a primeira equipe a marcar. Em 5 de 6 saiu menos que 11 escanteio. E nos últimos 8 menos que 5 cartões. O Bayern sofreu gol nos últimos 7 jogos. 7 de 8 saiu mais que 2,5 gol. Em 6 de 7 saiu ambos marca. Lembrando que ambas as equipes venceram o primeiro tempo em 4 dos últimos 5 jogos. O último confronto entre eles deu a equipe do Bayern de Munique, mas deve citar e deve se lembrar desta partida. A equipe do Frankfurt tem chances de vencer o Bayern. É uma equipe aí que consegue vencer a equipe do Bayern nos últimos jogos, mostra um equilíbrio técnico. Mesmo a odd dando, claro, aquele leve e amoroso favoritismo à equipe do Bayern. O Bayern não tem o seu principal atacante mais, que é o Robert Lewandowski, atualmente é jogador do Barcelona, mas também o principal rival da equipe do Bayern, que é o Borussia Dortmund, também não tem o Haaland como seu principal atacante. Mas a equipe do Bayern é um conjunto técnico que todos os jogadores sabem e costumam fazer gols, tirando o goleiro, lógico. Para essa partida, mais um jogo que acredito no mercado de gols. Jogo para ambas as equipes marcam.
ou mais de 2,5 gols nesta partida. Probabilidade 2-2 jogo. Vamos agora para o jogo do Lyon versus a Ajaccio. O início às 16 horas, início de temporada. Nos últimos confrontos entre eles, em 4 de 5 saiu mais que 2,5 gol. Em 9 de 10 ambos marcam, nos últimos 10 menos que 5 cartões. A equipe do Lyon vem a 4 confrontos sofrendo gol, foi a primeira equipe a marcar 4 de 5 e o AC Ajaccio sofreu gol nos últimos 15 confrontos. Em sequência individual, o Lyon, em 9 dos últimos 10 jogos, saiu mais que 2,5 gol. Em 8 de 9 saiu menos que 5 cartões. Em 4 de 5, mais que 10,5 escanteio. E a equipe do AC Ajaccio vem a 3 jogos sofrendo gol. Em 4 de 5 saiu menos que 3 gols. A 6 saiu menos que 5 cartões. E a 7 saiu menos que 11 escanteio. Nos últimos dois confrontos, 2 vitórias do Lyon e a mais recente 5-1 para o Lyon. A equipe do Lyon é uma equipe que já é acostumada a jogar a primeira divisão da França, e a equipe do AC Ajaccio conseguiu o seu acesso na última temporada. Ainda assim, vejo favoritismo e vamos com a dica Casa vence, já para começar a temporada bem, e a probabilidade 2-0 Casa. Vamos agora para a Bélgica Liga Pro League, o jogo do Clube Brugge versus a equipe do Uraiges. Bom, na classificação, não temos muito o que observar, é apenas a terceira rodada para essas equipes e nos últimos confrontos entre eles, e nos últimos 6 saiu mais que 2,5 gol, também saiu menos que 11 escanteio e 9 de 10 menos que 5 cartões. A equipe do Clube Brugge vem numa sequência de 6 jogos e 6 vitórias consecutivas diante da equipe do Oranges. Há 9 confrontos sem derrotas, em 8 de 9 foi a primeira equipe a marcar, 4 de 5 venceu o primeiro tempo. E a equipe do Oranges é uma equipe que vem a 17 confrontos sofrendo gol diante do Bruges. Bom, em sequência individual, o Bruges em 5 dos últimos 6 jogos foi a primeira equipe a marcar, saiu mais que 2,5 gol. Em 6 de 7 saiu ambos marcam, em 7 de 9 menos que 5 cartões. Já a equipe do Zulte Oranges é uma equipe que vem em 9 dos últimos 10 jogos saindo menos que 5 cartões. Nos últimos 6, menos que 5, menos que 11 escanteio. O último confronto deu Bruges no placar de 3-0 para essa partida atuando em casa. É uma equipe forte com apoio da sua torcida. Por esse retrospecto, vamos com a dica Casa vence. Probabilidade 2-0 Casa. Continuando, vamos para o Brasileiro Série B. O jogo do Operário versus Náutico com início às 19 horas. Na classificação, ambas as equipes se encontram na parte inferior da tabela, uma com uma situação pior que a outra. O Operário é o 16º colocado em 21 jogos disputados, com 21 pontos conquistados, 19 gols marcados, 26 gols sofridos. Enfrenta a equipe do Náutico na 19ª colocação, em 21 jogos disputados, 18 pontos conquistados, 18 gols marcados, 29 gols sofridos. Ou seja, atuando em casa, essa equipe do Operário é um dos piores mandantes da competição. É o 14º colocado em 10 jogos disputados, com apenas 4 vitórias, 4 derrotas e 2 empates. Marcou 12 gols, sofreu 10, 14 pontos conquistados. Atuando fora de casa, a equipe do Náutico é um dos piores visitantes da competição. É o 15º colocado em 10 jogos disputados, com 2 vitórias, 2 empates e 6 derrotas, 5 gols marcados, 15 gols sofridos, 8 pontos conquistados. Nos últimos confrontos entre eles, nos últimos 4, o Operário sofreu gol. O Náutico vem de 3 vitórias nos últimos 3 confrontos. Em sequência individual, o Operário vem a 6 jogos sem vencer. O Náutico vem a 5 jogos sem vencer, com 5 derrotas consecutivas, a 12 jogos sofrendo gol. Em 6 de 8 saiu mais que 4,5 cartões. Lembrando que o Náutico venceu em casa pelo placar de 2-0. Último confronto justamente por essa atual temporada. Primeiro turno ainda era com o Roberto Fernandes. Bom, a equipe do Náutico tem a pior defesa do campeonato, com 29 gols sofridos e um dos piores ataques da competição. Enfrenta uma equipe que também tem uma das piores defesas, que é o Operário. Então, o Náutico tenta buscar soluções para o seu elenco, fez algumas contratações para repor peças que saíram, mas o Elano está tendo dificuldades na equipe do Náutico. Acredito que
a derrota diante do Bahia foi devido àquelas mudanças técnicas. Claro, estou falando de mudança na escalação no segundo tempo. O time teve algumas peças de reposições que não agradaram muito, ou seja, não agregaram à equipe do Clube Náutico Capibaribe. Então o Bahia fez 3-0 no segundo tempo. Acredito que as mudanças foram fundamental para o Náutico perder aquela partida. Mas para essa partida vamos com a dica mais de 1.5 gol. Ambas as equipes devem sair para o jogo que estão em posições muito parecidas tecnicamente, apenas 3 pontos afasta o Náutico de Operário. Então mais de 1.5 gols nessa partida e uma probabilidade 2-1 jogo. Vamos agora para o jogo do Guarani versus Grêmio, o início às 21h30. Estamos falando de campeões brasileiros da elite. Bom, a equipe do Guarani é o 18º colocado, em 21 jogos disputados, 19 pontos conquistados, 13 gols marcados, 24 gols sofridos. Enfrenta o Grêmio na quarta colocação, 21 jogos disputados, 37 pontos conquistados, 20 gols marcados, 7 gols sofridos. Atuando em casa, o Guarani tem uma das piores campanhas de mandante. É o 18º colocado, em 11 jogos disputados, com 2 vitórias, 6 empates e 3 derrotas. 4 gols marcados, 9 gols sofridos, 12 pontos conquistados. Atuando fora de casa, o Grêmio é o sexto melhor visitante da competição. Em 11 jogos disputados, com apenas uma vitória, 9 empates e uma derrota. 4 gols marcados, 4 gols sofridos, 12 pontos conquistados. Bom, nos últimos confrontos entre eles, o Guarani sofreu gol nos últimos 3. O Grêmio vem de 3 vitórias nos últimos 3 confrontos. Sequência individual, o Guarani vem a 4 jogos sem vitória. 5 de 6 saiu menos que 5 cartões, mais que 10,5 escanteio. 6 de 7 menos que 3 gols. 6 de 8 foi a primeira equipe a sofrer. O Grêmio vem a 16 jogos sem derrota. Em 4 de 5 foi a primeira equipe a marcar. 7 de 9 saiu menos que 5 cartões. Em 8 de 10 menos que 3 gols. Ou seja, a equipe do Grêmio venceu em casa por um placar de 3-1 ainda pelo primeiro turno. Se trata de equipe que tem o pior ataque da competição, um dos piores ataques da competição, essa equipe do Guarani, empatada aí com Lanterna Vila Nova em gols marcados. E também tem uma das piores defesas da competição, enfrenta uma equipe que tem um bom ataque e é a melhor defesa da competição. Atualmente tem 37 pontos conquistados, o mesmo ponto que o Bahia conquistou, ou seja, uma vitória colocaria o Grêmio neste momento na segunda colocação. Para essa partida, vamos com a dica fora com empate e a probabilidade 1-1 ou 1-0 jogo. Continuando, vamos para a Dinamarca Superliga, o jogo do Limburg versus a equipe do Midland, tem início às 15 horas. Bom, não vamos focar em classificação. Nos últimos confrontos entre eles, o Midland foi a primeira equipe a marcar 5 de 6. Sequência individual, o Limbe é uma equipe que vem a 3 jogos sem vitória, sofreu gol nos últimos 5. 7 de 9 saiu menos que 5 cartões. A equipe do Midland vem a 15 jogos sofrendo gol, a 10 saiu ambos marca. 4 de 5 foi a primeira equipe a marcar. Em 8 de 10 saiu menos que 5 cartões. Último confronto, por incrível que pareça, deu a equipe do Lyngby. Para essa partida, a equipe do Midland é o favorito. Então vamos com a dica fora com empate. Probabilidade 1-0 fora. Bom, tropa, esses são os nossos prognósticos para esta sextou de Clashbet. Espero que tenha trazido o green aí para esta tropa do canal. Então, vamos finalizar com a Liga de Portugal. O jogo do Benfica versus Aroca tem início às 16h15. Bom, nos últimos confrontos entre eles, a equipe do Benfica vem a 6 confrontos de 6 vitórias consecutivas. Foi a primeira equipe a marcar e venceu o primeiro tempo em 5 de 6. O Aroca sofreu gol nos últimos 6 confrontos. Em sequência individual, o Benfica vem de 7 vitórias consecutivas. Sofreu gol nos últimos 4. 4 de 5 saiu ambos marca. Nos últimos 5, mais que 2,5 gol. Foi a primeira equipe a marcar em 6 de 7. Também saiu menos que 5 cartões e menos que 11 escanteio. O Aroca vem a 8 jogos saindo menos que 5 cartões. Nos últimos 2 confrontos deu Benfica 2-0. O Benfica vem fazendo bons amistosos, vem voando aí esse início de temporada. Então vamos com a dica mais de 2,5 gols.
Probabilidade 3-0 Casa. Bom, tropa, enfim, fim do nossos prognósticos, fim do nossos palpites de futebol. Vamos agora para o nosso provável bilhete pronto. Partiu, tropa.